Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aí no terceiro episódio da live O Essencial do Meu Homeschool. Falhou agora aqui. Sejam bem-vindos, Solange. Sejam todos bem-vindos. Edmar, Simone, Daiane, Carla, Gi Moraes, todos bem-vindos, tá? Hoje vamos continuar aí ouvindo essas histórias fantásticas de homeschooling. Tem aí o Descobrimos de Portugal, Silvia. Um beijo pra você, saudade. Bom, hoje a gente tem aí mais uma história que é da Kátia Guará, né? Uma querida amiga que vai compartilhar sua história. Eu já ouvi muitas histórias aqui de pessoas falando que estão gostando muito dessa live, dessa série, para compartilhar as histórias, para ouvir, né? Todo mundo fala, é minha aula de terça-feira. E hoje estamos aqui na terça-feira novamente, né? E deixa eu ver, eu vi que a Kátia já entrou aqui. Sim. Vamos ouvir hoje a história da Kátia, que é uma querida amiga, né? Eu tô até com a camisa aqui, olha, Kátia, para você ficar em casa com a camisa que você me deu aqui. Viu? Kátia, deixa eu tirar uma dúvida aqui com o pessoal, porque eu fiz a live passada e parecia que eu estava dentro de uma lata. Vocês estão me ouvindo bem? Tá abafado o som. Tá conseguindo me ouvir bem, Kátia? Não tá abafado o som, não? Como se estivesse numa lata, não? Tá tranquilo? Amiga, você tá lindíssima, hein? Muito bonita. Olha só, deixa eu começar com poesia aqui. Essa camisa que eu ganhei da Kátia, gente. Lá de São Luís, né? Canção do Exílio. Ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Era para eu saber de qual, né, essa música. Essa música não, essa poesia. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não vou falar até o final, não, mas eu gosto dessa última estrofe que fala: não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Minha mãe sabe isso de cor salteado. Ela fala, ela declama isso assim de cor salteado. Tudo bem, Kátia? Opa, tudo bom, gata? Boa noite. Boa noite. Que alegria você aqui, sabia? Eu gosto muito de conversar com a Kátia, gente. Ela tem as melhores histórias. E eu espero que ela conte algumas delas hoje aqui. Deixa eu te apresentar, Kátia. Kátia Guará, ela é cristã, casada com Lucas, que é outro queridíssimo também. Mãe, esposa em tempo integral, tá? Tem 4 filhos, Catarina, de 16, Júlia, de 12, Arthur, de 11 e Olivia, que é uma piquititita de 2 e 5 meses, e mora em São Luís. É supervisora regional do Classical Conversations de 9 estados. Olha a responsabilidade da pessoa, né? Amapá, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas. Esteve conosco. Kátia tem história para contar, gente. Ela esteve com a gente no primeiro prático de 2018 em Atibaia. E ali foi um divisor de águas, né, Kátia? Nossa, foi emocionante. Foi muito emocionante. Eu vou aqui só fechar os comentários, gente, já que vocês estão me ouvindo bem, né? E eu não estou falando dentro da lata, eu vou fechar os comentários, daqui a pouco eu volto. Se você tiver pergunta para a Kátia, deixa aqui no balãozinho com essa interrogação. Mas vamos lá. Ela disse que aceitou esse convite, né, aqui para conversar comigo, e ela fica super à vontade, tá, gente? A Kátia é uma pessoa assim íntima. A gente bate altos papos e agora está compartilhando a nossa conversa aqui de WhatsApp, de telefone. Vamos compartilhar com mais pessoas para abençoar mais vidas. Você falou que quando eu te convidei, você veio puxar da sua memória, né? Tudo aquilo lá desde o começo, da sua experiência, e você trouxe a experiência de vivenciar um pouquinho do homeschool
da família Vitalino. Eu falei, meu Deus, mais uma, porque a família Vitalino é muito convencida, não sei se eles estão aí assistindo, mas eles são muito convencidos de que eles trouxeram praticamente todas as famílias assim para o homeschool, sabe? A minha foi uma delas, da Lígia Oliveira, a minha. Então, eles apresentaram. Conta um pouco essa história, como é que foi esse começo, essa experiência com uma família que já educava os filhos em casa. Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos, né? Realmente, quando eu ligo para a Gabas, Gaba, eu liguei rapidinho só para tirar uma dúvida. É assim, é uma hora, eu fico até com vergonha, porque um assunto leva a outro, quando a gente pensa que vou desligar, mas com vontade de falar mais um pouco. É verdade. Muito bom, sempre é muito bom, né? Mas interessante, assim, realmente me veio a memória, o começo, e agora me veio uma outra memória, que se eu não esquecer, eu vou compartilhar também, que foi de Atibaia. Mas antes disso, teve lá, quando eu tive a oportunidade de viajar, não sei por que essa oportunidade surgiu, era um projeto que a gente tinha de passar um tempo fora, mas hoje, olhando para trás, eu sei o que é que eu fui fazer lá. Eu fui conhecer o homeschool. Foi isso que eu fui fazer. Mas você morou lá nos Estados Unidos, não morou um tempo? Mas agora eu sei por que eu fui morar lá. Foi para isso. É Esse foi o verdade. propósito. Porque naquela época, Gaba, assim, a gente estava vivendo um sonho americano, as Uhum. crianças estavam numa escola pública americana, só que era uma escola que a nota do bairro era melhor. Então, assim, eu não estava incomodada. Assim, estava tudo bem. Até que essa família me apresentou o homeschool. E aí é que a história começa. Por quê? Porque eu comecei a ficar em dissonância cognitiva, assim, estou encurtando, porque não foi bem assim. Uhum. Eu tinha vários medos, várias perguntas. E se? E se não der certo? E se eles não estudarem? E se eles não aprenderem? E se? Então, assim, porque quando você já sabe o que você quer, alguém te convence e você, não, aceitei. É Mas verdade. imagina a desconstrução. Só que o meu marido, ele sempre desejou, porque ele conheceu no passado uma família que fazia. Então, assim, esse encontro para o meu marido foi assim: nossa, Kátia, isso é pra gente. E eu não, eu primeiro fui entender o que era, e eu não estava com o coração aberto para entender. Eu não queria entender. E uma Então, coisa puxa a outra, você nem sabe, né? Mas o Samuel Vitalino, ele conversava muito comigo e falava assim: Gaba, eu vi que a Kátia esteve aí. Olha, conte com ela, chama ela para trabalhar, porque esse casal aí é pau para toda obra. Eu falei: opa, a gente procurando pessoas para trabalhar, opa, isso aqui é nossa, né? Mas ele falou muito de você, ele indicou muito seu é nome. uma família que para nós, assim, nossa, mora no nosso coração. Se estiver escutando, saibam, assim, que é como se eu tivesse encontrado com eles ontem. Assim, não tem essa lacuna de É distância. verdade. Mas os fundamentos que eu aprendi com essa família, eu carrego até hoje. A, tanto o modelo, a forma. E eu acho que isso também teve uma grande. A vida deles, né? Teve uma grande participação na nossa Sim, vida, na questão da modelagem, do fundamento. sim, É porque não era algo falso, não era algo assim, não era vitrine. Era algo exato. que iam no dia a dia. E aquilo eu dizia, nossa, mas não foi assim, eu vim aqui que eu quero te convencer. Não, eu vi com meus olhos, né? E aí eu fiz uma imersão, eu ia para casa deles. Gente, e você falando dessa experiência, sabe que eu lembrei que, de fato, toda pessoa que quer começar, às vezes fica muito apegada à teoria, né? Em aprender sobre método, sobre metodologia, não tem coisa melhor do que você colar numa família que já faz, né? Não tem experiência melhor do que Isso, e eu essa. não ia na casa deles gritaria, nem estresse, nem uma cobrança. Não era, era algo natural, era o dia a dia deles, normal, todos com suas, com que tinha que fazer suas tarefas para fazer, né, escolar. E isso foi, acho que foi o início, né, de um abrir de olhos. E de fato, quando você começa a estudar sobre o assunto, aí eu me apaixonei,
Aí você já conheceu a nova Kátia, né? Aquela que já queria e queria muito, né? Queria que desse certo, só não sabia como é que era. E ficou assim, meu Deus, onde que eu estava que eu perdi tudo isso, né? Isso também. Aí já foi um outro processo. Então, se eu quisesse escrever um livro, daria para fazer assim por capítulos, porque são intensos, né? Sempre foi intenso. E depois eu fiquei pensando assim, nossa, a Gaba me convidou para fazer essa live, mas eu não tenho nada assim extraordinário para compartilhar, porque realmente a nossa vida é muito simples, né? Não tem nada, não tenho nada assim extraordinário. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, nossa, mas como Deus agiu na nossa vida, assim, as maravilhas que Ele fez conosco foi tão providencial, tão intenso. Então, até no simples, eu vejo como Deus foi bondoso. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer o homeschool, né? Então, Maravilha. isso é algo extraordinário. Isso é algo extraordinário e as coisas pequenas, né, do nosso dia a dia são extraordinárias. Você fala que começou em 2017, o homeschool, antes do Classical Conversations chegar mesmo ao Brasil, você já aplicava e teve todo aquele deslumbramento. Você pode falar um pouco sobre isso, esse primeiro contato? Como é que foi esse primeiro contato? Aquela sensação, você ainda guarda essa sensação do começo? Eu tenho perguntado isso para muitas pessoas porque eu guardo essa sensação assim, é algo que eu acesso de vez em quando, sabe? É verdade. Quando nós compramos o material, a gente comprou tudo em inglês, né? Nós fizemos a inscrição numa comunidade americana e tivemos acesso a tudo, frequentamos também. E quando a gente chegou no Brasil, né? Apesar de estarmos sozinhos, né? Apesar de a gente não ter uma comunidade no Brasil, mas a gente tinha todo o currículo e eu guardava o passo a passo do que eu tinha visto lá, assim, como se fosse um tesouro, né? Assim, era algo muito precioso. Então, eu tentava reproduzir com as crianças as músicas, a semana 1, só que eu não era tutora, eu não era coordenadora. Tudo que eu tinha era o que eu guardei na memória, né? Eu não gravei nada, eu não anotei nada, mas eu tentava replicar o que eu vivi. E aí eu lembro que as pessoas eram muito curiosas, né? Mas essa família, estão fazendo homeschool, estão... E as pessoas que iam me visitar, nossa, eu mostrava tudo. Tudo. Falava, eu perdia a hora. E aplicava com as crianças, era tudo muito simples, mas ao mesmo tempo muito robusto, muito gostoso. E eles cantando em inglês, era muito bonitinho. Nossa. É lindo, né? Você sabe que eu guardo assim recordações maravilhosas também, porque eu também passei pela casa da família Vitalino, né? Você sabe, antes de começar o Cici, eu fiquei na casa da família Vitalino e vendo a rotina da Patrícia, porque a Patrícia é uma super tutora, né, gente? O que é aquilo? Aquela mulher, ela pode dar, é tutora de tutores, então eu me apaixonei ali pelo Essentials, é o meu queridinho até hoje, o programa de Essentials, sou apaixonada pelo programa. Todos os programas são maravilhosos, mas Essentials realmente me cativou pela forma como ela organizava, né? Como era tudo organizado, tudo dividido. Eu falo, gente, e como eu sou da área de linguagem, o Essentials para mim é ali o fundamento, né? Da linguagem, a rota da linguagem. Eu fiquei fascinada com aquilo, gente, que primor de organização, que mãe dedicada, né? E como uma mãe dedicada na simplicidade, porque a Patrícia ela não tem, as pessoas ficam preocupadas, tem que ter formação na área, não, ela não tem formação, ela não tem graduação, mas, gente, que primor de tutoria que ela aplica com os filhos, né, em casa. E aquilo a gente acompanha, quem está ali de visita recebe aquela aula também. E ela nos ajudou muito também, quem conhece a história do Clássico lá no começo, a Patrícia dava aula para a gente no Facebook,
Você lembra disso? As aulas da Patrícia Vitalino no Facebook de Essentials. Até hoje eu arrumo, eu organizo o Essentials do jeito que ela orienta, do mesmo jeito, eu faço igualzinho, porque funciona, dá certo e é muito organizado. E eu lembro que quando eu fui ser tutora de Essentials, e eu liguei para ela, eu estava muito nervosa, os alunos, minha filha, eu estava muito nervosa. Aí, e aí ela falou, Natan, vem cá, Natan. Fala aqui para tia Kátia como é que é a oração simples, subordinada. Então ele foi por telefone. Olha, você desenha uma casinha, aí você coloca uma cerca juntando as duas. Ele falando, narrando para mim por telefone. O filho dela, é o segundo. E eu, Sim. no outro lado do telefone, né, não era por vídeo, anotando, desenhando. Ele dizia, desenha uma casinha, eu desenhava. Coloca uma cerca, coloca. Gente, você vê coisas simples, né? A gente perceber, tornar esse conhecimento que às vezes é tão distante, né? Ninguém teve uma boa gramática, boa aula de matemática, de gramática, e você traduzir nesse formato de uma casinha, uma cerca, né? Como a Ida também na live passada ela trouxe a experiência dela, ela desenha na parede, ela usa as paredes para desenhar. E você traz algo que poderia ser pesado, né? Isso. Gera um aprendizado para você, para o seu filho e para todos que estão ao redor. Naquela época, lá em 2017, a gente montou a linha do tempo na parede. O PSKC. E aí as pessoas que chegavam lá em casa, o que é isso? Aí pronto, né? Aí era conversa. Só que eu nem explicava, as crianças que explicavam, elas gostavam muito de explicar para os outros o que elas estudavam. Então, se naquela semana eles estavam estudando sobre botânica, era uma aula de botânica que eles davam. Só que assim, eles falavam as coisas que aprendiam, eles tinham prazer em falar. E eu tinha prazer em escutar de novo aquele mesmo assunto. Então, eu lembro, assim, de 2017 com esse... Exatamente, isso é muito gostoso ter essa lembrança de como foi bom, de como Deus nos ajudou em cada detalhe. Amém. Você falou aqui para mim que no início você achava que o essencial do homeschool era prover todo e melhor ensino que você pudesse, né? Afinal, você estava ali diante do futuro dos seus filhos e você não queria comprometer o futuro dos seus filhos. É um medo muito normal das pessoas falarem assim: poxa, eu estou promovendo o fracasso do meu filho. E você gostaria que eles lembrassem de você, do seu marido, como pais comprometidos que proporcionaram o que havia de melhor na educação para o intelecto deles. Não é um erro você pensar e ter essa intenção, né? De forma alguma é um erro, porque todo pai quer o melhor para os seus filhos. Mas quando você olha para trás, com a experiência que você tem hoje, o que que você vê que fez em excesso e o que você faria diferente? Porque todo mundo tem uma coisa em excesso, né? Eu tenho vários excessos do passado. O que que você vê que teve em excesso e que você faria diferente hoje? Gaba, interessante assim que aquilo que eu vivi foi importante para o meu crescimento, né? Mesmo que eu tenha feito coisas erradas, mas faz parte da minha história. Eu não conseguiria pensar, olhar para trás, se eu não tivesse vivido o que eu vivi. E eu dizia assim para o meu marido, né, praticamente solução: meus filhos não vão ficar sem estudar. Então, eu tinha uma preocupação de que eles tinham que estudar. Só que naquela época eu ainda não tinha ainda a base muito bem estabelecida. Então, conforme eu ia trabalhando com eles, eu também fui amadurecendo na educação clássica cristã, né? Eu fui entendendo o processo, fui entendendo como é que funcionava. E isso faz toda a diferença. Uhum. Mas eu lembro que, assim, além de eu ter o currículo do clássico, mas o que lançavam eu comprava, né? Porque eu não podia ficar de fora. E às vezes eu nem usava, porque era simplesmente o fato de ter que adquirir. Se eu já tinha uma gramática, eu ia comprar outra gramática, como se ter coleções de gramáticas fosse muito, fosse resolver a situação. E quando alguém dizia assim, eu estou usando a gramática tal, eu tenho, aí eu lembrava dela, aí eu buscava. Então,
Fica parecendo aquela pessoa que quer ter Bíblia comentada por não sei quem. A Bíblia de não sei... Não lê nenhuma Bíblia, né? E tem Isso. todos os tipos de Bíblia de estudo e nenhuma estuda. É desse jeito. Por outro lado, foi muito bom, porque nós montamos nossa biblioteca. E quando as crianças entraram no Challenge, especialmente Catarina, foi o acervo que eu tive, né? Então, mas assim, eu lembro que eu não estava sendo fiel naquilo que eu tinha me comprometido a ser. Isso no começo, né? Eu até acho que as pessoas deveriam, né? Quem escolhe fazer o CC, entra no CC olhando para o Challenge, né? Por quê? Porque não é, a gente fala assim, ah, a memorização é tão pouquinho, né? Só memorizar. Às vezes a gente cai nesse erro. Quando, na verdade, é o que eles precisam para aquele momento. Tudo tem seu tempo. Então, eles estão trabalhando ali a gramática. Só que a gente só se dá conta quando o tempo está passando. É verdade. Aí você olha assim, agora que Catarina está no Challenge 2, Júlia no Challenge A. Gente, e ela... já... Meu pai, como o tempo voa. E você teve a experiência da Catarina fazer os programas anteriores? Ela fez Foundations e Essentials, a Catarina? 3 anos de Foundations, 3 anos de... Gente... O Challenge também, até hoje o manual dela é em inglês, só que a literatura já é em português. Entendi. Mas ela, nossa, foi uma bênção, porque hoje eu te digo que ela domina a língua. Ela aprendeu, ela cresceu muito no inglês, muito. Maravilha, Kátia. E você falou uma coisa interessante, você falou assim, olha para o challenge, né? As pessoas até falam, quando a gente apresenta o currículo do Classical Conversations, a metodologia, deveria começar pelo challenge, né? Começa pelo challenge, depois volta, vai andando para trás para fazer sentido as coisas. Você vê dessa forma, é um grande quebra-cabeça que faz muito sentido lá na frente, por mais que você não entenda o método no começo. Por outro lado, se você olha assim, se não explicar o foundation, se olhar para o challenge somente, você se sente incapaz, né? Então, assim, o processo é importante, o meio é importante, mas é muito bom descansar sabendo. Eu fui para a semana 0 do Challenge 2 com o nosso piloto. Eu saí de lá e falei, nossa, que bênção, que alegria. Porque assim, só que é melhor que o 1, é melhor que o B, que é melhor que o A. Então, porque eles estão ali construindo mesmo, né? Então, de repente, se eu chegasse hoje e assim, eu vou te apresentar o 2, eu ia dizer, minha filha não vai conseguir fazer, né? Eu talvez tivesse um medo. Mas eu sei que eles não só conseguem, como eles gostam, como eles tiram de letra, como já faz parte, eles estão muito íntimos com o currículo. E nós também, pais também estão. Eu queria fazer challenge, eu queria fazer, porque a maneira como a gente foi sendo inserida na educação cristã clássica, né? Como a gente foi. São 7 anos, né? 2017, 2024. Então, você está tendo ali uma familiarização com os eixos. É verdade. O manual, de fato, ele é essencial. Os apêndices também, manual e apêndice, né? Então, quando você começa a olhar ali, você fala, era isso mesmo que eu queria para os meus filhos. Né? Era exatamente isso. E você olha para o Foundation e diz assim, vamos memorizar. A Júlia está na semana 2 do Challenge A e ela foi conjugar um verbo na primeira declinação e ela cantou a musiquinha, olha mamãe, ela olhando lá o verbo e cantando. E ela fazer o dicionário dela de geografia e aí ela foi cantar. Então assim, ela tá tudo fresquinho na mente dela. E essa conexão é muito boa, é muito interessante você ver a riqueza do currículo. Maravilha. Isso é muito impressionante, né? Você vê que as coisas vão se formando uma pintura, né? Tudo vai ficando muito claro. Isso é maravilhoso no currículo. É claro e bonito e familiar. Você vai degustando, você olha, você se emociona. E tem uma coisa que eu
lembrei aqui, Kátia, eu não sei, tá, de cor. Eu vou trazer para a próxima live para vocês. Não sei se a Kátia também sabe. O tema de cada challenge, né? Eu acho bacana isso. Ah, tem um challenge que vai trabalhar a disciplina, outro challenge vai trabalhar as consequências. A escolha traz consequências. Outro challenge vai trabalhar a liderança. E naquele challenge, que eu não sei especificamente qual é, Verdade. os jovens são levados a liderar os debates, né? A liderar os eixos. Então, isso é algo assim, não é só. Ah, vamos colocar um título, vamos colocar um tema nesse challenge. Não, é aplicado. Aquele conhecimento, aquele título, aquele tema, ele é aplicado através da literatura, aplicado através dos debates, para que haja um aprofundamento. Isso eu acho muito bacana, porque a gente vê que, de fato, no challenge que forma para a liderança, para formar líderes, eles estão liderando. E eles já têm mais maturidade na liderança, na condução. Isso é muito claro, salta aos nossos olhos, né? Eu acho isso muito bacana. Agora eu quero saber, já que você falou que realmente prover o melhor ensino não era o essencial, eu quero que você revele, a gente vai revelar hoje mais cedo, gente. Eu quero que você revele o que é, de fato, o essencial para a educação dos seus filhos, para o seu homeschool. Interessante. O que é essencial, né? É É. aquilo que se não acontecer, ele deixa de ser, né? Então, é essencial. E eu fiquei pensando, né, no tema. E a liberdade de a gente ensinar nossos filhos, né? Mas ensinar também outras pessoas poderiam ensinar. Então, ensinar uma cosmovisão cristocêntrica, né? Porque, Gaba, eles vão aprender e aprender muito. Eles já estão aprendendo e muito. Então, aquele meu medo lá do passado, nos anos, né? Cada ano vem a confirmação de como eles estão, de fato, aprendendo, não só na parte cognitiva, né? Mas também em todas as áreas, Uhum. né? Você percebe, eles sabem se expressar, sabem falar, sabem responder, sabem se posicionar. Eles estão crescendo, né? A Catarina já iniciando a vida adulta, assim, digamos assim, adolescente, adulto, 16 anos, né? Sim, A Júlia com 12, mas ela também com autonomia. Você percebe crianças fortes, né? sim. Fortes, mas também de da gente ter tido e ter o privilégio de pastorear o coração dos nossos filhos, né? De alcançar o coração deles. Porque, seja lá qual for o currículo que nós vamos adotar, né? Todos os pais têm preocupação e a gente vai adotar um. A nossa escolha foi o Classic Conversations. Mas tem pessoas que estão nos assistindo que não foram. Eles vão conseguir extrair aquilo que lhe foi proposto, né? Com rotina, com constância, né? Com organização dos materiais, com a disciplina, com a seriedade, tudo aquilo que é proposto para fazer, né? Você pouco a pouco vai colhendo o resultado. Mas a oportunidade que você tem de estar com seu filho, falar com seu filho de Deus, de caminhar com ele em todos os momentos, passa muito rápido. E depois que eles crescem, tu não alcança mais o coração deles, porque agora eles já têm uma opinião formada, eles já estão prontos para enfrentar, seja lá o que for, né? E construir uma vida que eles, cada um deles, se Deus quiser, vai seguir o caminho deles, né? E vão casar, vão viajar. Mas saber que hoje, né, o que é essencial é, de fato, participar da vida deles, sabendo que eles estão conhecendo a Deus e estão tornando conhecido. E isso eu percebo com muita clareza mesmo, assim, como Deus foi bondoso em nos mostrar isso, em conhecer o processo importa, gente. Você começar do zero e ir ali passando cada fase, o meio, o processo, o dia a dia, a construção, isso faz toda a diferença. Porque se eu chegasse para a Gabi e ela me desse tudo pronto, tudo direitinho como é que tem que fazer, Uhum. não funciona. Não funciona porque cada família é de um jeito, ela É tem verdade.
uma forma, ela tem um formato. E Isso aí, é incrível, né? Porque as famílias usam o mesmo currículo, mas cada família aplica de uma forma, cada família tem o seu processo. Isso é bem bacana, né? De ver essa diversidade no mesmo currículo. sim, Catarina, ela começou a fazer um curso nas férias de programação. Lucas colocou ela Uhum, programação. E lá, apesar de ser a partir de 15 anos, mas tinha gente de 17, 18, era a partir de 15. uhum, Chegou lá, ela se apresentou, falou tão bem, soube fazer a entrega, né? uhum. Ela, anos da retórica, elas, nossa, mas assim, tirou de letras, participou dos desafios, ela fez tudo, né? Tudo que tinha que ser uma menina que faz homeschool, mas que se saiu perfeitamente bem. Isso é muito legal de ver, né? Como eles estão prontos para frequentar outros ambientes e aproveitar e aprender. E ela se destacou, inclusive, né? Porque lá convidaram o projeto que ela participou para virar um case, né? De estudo. Ó, E aí ela, mãe, eu faço participar, minha querida. Só que da turma, que começaram muitos, ficaram só dois. Aí vai ser ela e uma outra pessoa que vão apresentar. Eu fiquei, nossa, que legal. E isso aí tem muita coisa para acontecer, né? E eu pensava assim, Lucas, como é que vai ser? Qual vai ser a faculdade que nossos filhos vão fazer? Lá no começo, eles falaram, minha filha, uhum. o que nossos filhos vão trabalhar ainda nem inventaram. A profissão que eles vão trabalhar não foi nem inventada ainda, porque está mudando tudo muito rápido. Então, É vamos. verdade. Você sabe, você contando uma experiência, eu lembrei agora de uma experiência de uma colega da minha filha, da comunidade, né? Que ela entrou agora para a universidade e ela foi desafiada numa dinâmica de grupo. E você sabe que a educação, infelizmente, ela é muito passiva, né? Tá sempre você esperando uma iniciativa de quem está à sua frente. Então, eles ficaram assim atônitos, sem iniciativa. E ela, que veio do homeschool, tomou a iniciativa e liderou o grupo. Então, ela ganhou nessa tarefa por liderar, por realmente ter a iniciativa que a dinâmica demandava, né, Sim. solicitava. E eles são treinados, a gente acha que não. Ah, é uma vez por semana, né? Um encontro semanal. É um pouquinho, 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 mas faz toda uma diferença, porque eles vão aplicando esse conhecimento semana a semana, em grupo, nos encontros, mas também aplicam em outros contextos, né, da vida. Isso é muito notório. Você falou aqui, Kátia, que você aplica a educação clássica de uma forma muito palpável. Eu queria que você falasse sobre isso, porque quando as pessoas pensam em educação clássica no currículo, falam assim, ah, é difícil, é distante, é muito erudito. E você traz uma experiência até de leitura, de narrativa, né? Como é fácil de você aplicar, de você transitar em diversos assuntos a partir de uma única narrativa. Eu queria que você trouxesse essa experiência, até pode compartilhar o livro que você utilizou, né, que foi indicado aí pela Janaína, né, se eu não me engano, que você falou. Eu queria que você compartilhasse para fazer aterrissar essa mensagem, porque as pessoas ficam assim, ainda muito, poxa, o que é educação clássica? Eu não consigo, não é palpável, como que se aplica? E é algo é muito mais fácil de aplicar do que quando você divide o conhecimento em gavetas, né? E matemática aqui, geografia aqui, história aqui. E muitas pessoas vêm para a educação clássica com essa escolarização, Uhum. entendendo que cada coisa tem um lugar e não funciona, fica maçante. Então fala, compartilha essa experiência com o pessoal. Eu estou lembrando aqui, passa um filme na minha cabeça, né? Como a comunidade da minha cidade, as pessoas que eu conheci, porque eu pedi para o senhor uma família, você manda mais uma, né? Ele não mandou mais uma, ele mandou muitas famílias. E cada uma com a sua riqueza de experiência. Então, existe também esse aprendizado caminhando com cada uma das mães
né, que eu conheci no decorrer desses anos. Então, cada uma delas a gente foi trocando, às vezes no intervalo da comunidade, na hora do almoço, em passeios em pracinhas. E assim a gente foi conversando. Então, muita coisa eu também fui aprendendo, além, né, de ter colocado a mão na massa no próprio Foundations, que o Foundations é isso, né? A gramática da ciência que é conectada com a geografia, né? Então você vê ali todo o processo da educação clássica muito claro. Só que é tão claro que às vezes não enxerga. Eu estou ali no dia a dia com o currículo e isso passa despercebido. Né? Por quê? Porque você não teve tempo ainda de internalizar o currículo. Você está tão preocupado em fazer que deixa passar muita coisa. E aí as crianças foram crescendo e foram chegando no Essentials. E no Essentials vem sempre as recomendações de literatura. E aí, numa dessas conversas com as mães, né, especialmente com pessoas que estão na idade parecida, e aí veio você falou do Olavo Bilac, né, que é Através do Brasil, que é a referência que eu tinha conversado com você. Então, quando você vai fazer uma narrativa de um livro extremamente clássico, mas com esses olhos já treinados, né? Então você começa a ver uma oportunidade em tudo. Você lê ali o primeiro capítulo e aí você começa a ver um vocabulário diferente que você não... Você até sabe o que é. Aí você fala assim, mas o que é mesmo? Vamos conceituar. E faltam as palavras. Você não lembra. Você não lembra. Por quê? Porque a gente sabe o que é, a gente não sabe o conceito. E aí você vai no dicionário, você começa a procurar. E só porque você pesquisou uma palavra, você já começa a ter curiosidade por outra coisa. E aí, conforme você vai avançando nos capítulos, no caso, você vai começando a ver também noções de geografia, de distância de uma cidade para outra, vai ter um momento histórico, noções de história, noções de medida, de quilometragem. E você vê uma determinada espécie no livro que você não conhece, vai pesquisar. Então, a leitura termina sendo um momento de conversas clássicas, de coisas que você aprendeu no Essentials, por exemplo, de coisas que tu está aprendendo em geografia, na memorização. E aí, quando aparece uma palavra nova, uma palavra que ele já conhece, ele lembra das músicas, lembra da história, e assim você vai construindo. Então, essa narrativa, ela termina sendo muito rica. Não é só sentar e ler um livro. É você degustar o livro, né? E você elaborar perguntas para que venham respostas completas. E quando você pensar que não, aquele livro, ele foi ter uma ferramenta de aprendizado para você estudar diversos assuntos num capítulo, por exemplo. Né? Então fica a É sugestão. maravilhoso. Essa é uma grande sugestão. É Através do Brasil, né? O nome do livro, Olavo Bilac, é um outro autor também, né? Eu Tem esqueci. o Manuel Bandeira. Depois a gente pode compartilhar. Junto com outro autor. Mas é incrível as ferramentas, né? Como faz toda a diferença. As ferramentas clássicas, você dali, você é como se fosse o princípio, né? Você tem o princípio, você consegue aplicar. É como se fosse o princípio, não, gente, é o princípio. Né? É o princípio. Você tem o princípio, você consegue aplicar em qualquer conhecimento, né? Desenvolver e se aprofundar. É incrível. Agora, Kátia, você também tem uma experiência muito bacana de comunidade, né? Gente, eu lembro da Kátia nessa jornada aí, ela agora super feliz, né? Compartilhando dessa vivência de comunidade que é realmente maravilhoso, mas ela teve um caminho árduo, né? E ela ficava olhando assim, meu Deus, será que vou ter outras famílias para caminhar comigo? E isso tudo faz parte, né, dessa nossa conversa aqui, porque faz parte do que essa vivência, essa troca de famílias. Como é que foi esse processo? Que você teve um caminho, uma jornada solitária no começo, e o quanto foi importante essa vivência com outras famílias e construir essa comunidade, porque você construiu nessa comunidade, você decidiu andar em comunidade com outras famílias e não permanecer só. Foi um caminho difícil, porque as pessoas às vezes ficam assim, ah, não tem ninguém, aqui eu sou sozinha, não tem ninguém. E como é que você construiu? Com muita oração, mas teve muito trabalho também, né? Sim.
E quando a gente... Assim, vamos lá para Atibaia. No dia que eu cheguei... Vamos vamos voltar, 2018. isso. Quando eu soube que ia ter o prático em Atibaia, e eu olhei a passagem caríssima, assim, era muito caro. Eu dizia, eu vou pela fé, meu pai, cuida, Senhor. E aí surgiu uma oportunidade, e aí eu cheguei em Atibaia. Naquele dia, na recepção, quem estava lá? Gaba. A gente conversou um pouco, foi a primeira vez que a gente trocou uma conversa muito gostosa. E aí começamos ali no prático e eu levei comigo, que também foi a providência do Senhor, 5 mães que não faziam Cici. Elas queriam saber o que era isso, né? Naquela época ninguém fazia. Hoje todas fazem, tá? Mas naquela Sim. época ninguém fazia. E eu estava muito emocionada. Eu chorava, eu soluçava. Eu fui tomada por uma emoção, porque eu não acreditava que o Cici tinha chegado no Brasil. Eu dizia, Senhor, como é que pode? Né? E eu ficava assim agradecida e tudo para mim assim foi especial. E quando eu saí de lá, nós voltamos para São Luís e eu pensei, nossa, e agora? Como é que vai ser? Né? Porque não tem ninguém que faça. E o Senhor foi mandando uma por uma. Né? A primeira família foi a família da Roseli. E a segunda foi da Camila Cosme. E naquela hora eu disse, pronto, nós temos uma comunidade, porque para abrir uma comunidade, famílias. E aí eu Sim. falei, Senhor, obrigada, e a gente começou. Só que eu sempre fiz reunião de formação. Para uma pessoa, eu fazia. Se a pessoa tinha interesse, inclusive teve uma pessoa que foi na minha casa em 2018, 2019, ela foi na minha casa e eu apresentei o Cici para ela. Ela demorou anos para se decidir. Mas quando ela entrou, hoje ela é coordenadora. Não, eu já sabia ela nasceu para fazer isso, mas ela não sabia ainda, mas eu sabia. E aí, e aí também os filhos dela eram pequenos. E aí, quando eu sei que em determinado momento ela chegou na nossa comunidade, e aí hoje ela é coordenadora. Mas tem várias, assim. Às vezes a gente faz uma reunião de formação e a gente acha que aquela pessoa vai dar um sim naquela hora. Às vezes a semente ela é plantada, a pessoa ela tem, como eu, tem várias perguntas. Ela fica em dissonância cognitiva. Tem gente que é assim, ela conhece sobre o Cici e ela diz, eu quero. E ela toma a decisão naquela hora. Ela explode tudo, assim, a construção dela e comecei. Tem outras que é assim. Cada uma é igual aquela parábola da semente, né? De jogar cada terra é de uma forma. Tem a terra fértil, tem uma que cresce entre os espinhos, e é assim, né, gente? Depende. Tem outra terra que precisa ser mais arada, né? Que E, você precisa semear mais vezes, porque é muito importante essa caminhada em comunidade. Por isso que a gente insiste, né? mas Você já tinha experimentado o que era bom. Você é, queria você queria trazer aquela vivência que você teve, aquela experiência que você teve lá fora, para que outras famílias tivessem oportunidade, porque até então só você sabia. Aliás, a Kátia, gente, interessante, vamos relembrar um pouquinho. A Kátia era uma das poucas pessoas que sabia, porque nem eu sabia como é que era a vida em comunidade, mas a Kátia já tinha tido a experiência lá fora. Então, eu lembro bem disso, Kátia, que você era uma das poucas pessoas que sabia a bênção que era a vida em comunidade, né? não, e a Renata me ligou. Lembra que eu queria muito ir para Atibaia e a Renata ligou e falou assim: Kátia, você está vindo para Atibaia? Eu disse sim. Ela disse, traz todo o teu material, porque o nosso ficou preso e não vamos conseguir expor. Gente, eu parecia, sabe aquela pessoa que anda com uma mala assim? Aí eu um filme muito famoso, que a pessoa dava com uma mala na cidade, aí eu cheguei lá com tudo. Aí na hora do intervalo eu já tinha um trabalho. Ó, eu tava lá na livraria, eu ficava lá falando, e aí eu já me sentia parte da equipe, né? Naquele momento ali já me sentia, né, como fazendo parte mesmo do projeto.
E foi isso, né? Aqui em São Luís, assim, eu lembro que eu nunca convidei ninguém para fazer, nunca. Mas eu sempre falava de como era bom para minha família, como nós tínhamos sido abençoados, como a gente estava degustando ali com as crianças, né? Aprendendo, vivendo. E eles sempre andaram com a gente para todo lugar, sempre. Assim, a gente sempre... Eles sempre foram muito participativos. Tudo que a gente fazia em família era muito, muito bom. Maravilha. E mas eu também tinha prazer em apresentar para as pessoas. Eu sempre fiz muita reunião de formação e eu sempre conhecia as famílias. Então, nesse decorrer também do tempo, né, eu fiz muitas amizades. E aprovo o Senhor que elas fossem hoje, né, estar na comunidade, né? Poderia não estar, mas elas receberam o chamado também. É verdade. Kátia, e assim, é muito maravilhoso você transmitir essas ferramentas para outras pessoas, porque é como você, olha, você não precisa depender de uma pessoa o tempo todo ali te instruindo. Aprende as ferramentas para você aplicar e ensinar a outros, né? É algo bíblico mesmo, né? Você aprende os princípios e aplica e multiplica esses talentos. Né? Por isso que aprender as ferramentas clássicas é tão importante. Você, Kátia, tem filhos em idades diferentes, em programas diferentes. Eu queria que você compartilhasse aí com as pessoas que estão ouvindo, é muita gente querendo conhecer um pouquinho de cada programa, né? Não estou podendo falar em todas as lives, cada live é uma aula diferente. Hoje a gente está aqui no seu essencial, relembrando, puxando o fio da memória, e está sendo muito bom ouvir todas essas histórias, lembrar de tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus desafios com relação a cada filho. A pequenininha não está, ela tem 2 anos e 5 meses, mas os outros 3, os mais velhos, estão em programas diferentes. Qual é o desafio que você vê para cada programa que você tem um filho aí? Sim. Ou eles já estão assim, hoje você é uma supervisora. Você é uma supervisora da educação dos filhos, eles já são autodidatas, como é que é? Catarina é praticamente autodidata, eu aprendo muito com ela, mas eu ainda estou lá junto, aprendendo, fazendo com ela sempre me procura para tudo, né? Mas eu percebo com muita clareza o Challenge 2, assim, eles têm muita autonomia, é liberdade mesmo, e as produções textuais delas são muito boas, né? É claro que a gente está sempre ali olhando, mas você percebe que muda, né? Muda em tudo, inclusive na maneira como eles estão ali produzindo, né? Então muda bastante, mas já consegue tocar o barco. Catarina, a Júlia, que começou agora no Challenge A, para minha surpresa, porque nós estamos na semana 1, né? Então, eu estava, gente, no dia da semana 0, eu já estava com a mala pronta para ir. E ela dizia, mamãe, mais do que eu. Não, comprando material, encapando os livros. Não, gente, encapando o livro, organizando, fazendo etiqueta, montando os cadernos clássicos, organizando tudo, né? O dicionário dela, a maneira como deixando ela tomar as decisões, mas ali por trás. E aí, quando chegou na semana 1 para a semana 2, né? Aí eu tinha feito já um dia de Catarina, um passo a passo, o que fazer na segunda, na terça, porque uma coisa é certa, se você preparar o material, se você organizar o material, você vai fluir. Porque se você não prepara, não fiz porque não preparei, porque não tirei xerox, porque acabou a tinta, porque isso, porque aquilo. Então, se você tem uma rotina estabelecida, e isso é muito bom porque as crianças, desde sempre, aprenderam. Se eu quero fazer tal coisa, eu vou primeiro fazer minhas responsabilidades. Se eu sei que eu quero ir para tal lugar, eu sei o que eu tenho que fazer na segunda. Eu tenho isso e isso. Então, eles também aprenderam a começar e terminar. Aprenderam a saber que eles têm que cumprir o que é preciso cumprir. E que se eles não conseguirem, no dia seguinte, eles vão ter que compensar. E nós somos uma família que a gente tem muitos convites para tudo, assim. Pega os convites da igreja, convites da comunidade. Nós não paramos. Mas, assim, o fato deles aprenderem
a ter responsabilidade e a gente nas férias preparar o material, isso faz toda a diferença. Falando em convite, Kátia, a gente não pode esquecer de falar que a Kátia foi madrinha. Você foi madrinha, não foi? Sim. Do primeiro casamento do Cici, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente ainda vai trazer aqui. O primeiro casamento do Cici foi um aluno do Challenge que casou com uma aluna que foi do Challenge também, né? Exato. Hoje eles têm 19 anos. Sim, 19 anos, sim. Ele era de BH, ela de Aham. São Luís, terminaram os estudos. Terminaram isso. Só que como é que eles se conheceram? Em Recife, no Júri Simulado. Olha, tá vendo? É um fruto do Cici, né? O primeiro casamento. A gente, eu e meu marido, a gente foi padrinhos. E o tutor também foi padrinho. Olha, tá vendo, gente? Foi Foi o muito bom. primeiro casamento aí. Então é uma família muito. Vocês também são uma família muito acolhedora, né? Você sempre fala com relação à igreja, sempre tem alguém jantando na sua casa durante a semana. E isso traz muito realmente o seu perfil com relação às comunidades, com relação às pessoas que estão sendo seus liderados, né? As pessoas sempre conversam comigo, a Kátia é uma pastora do meu coração, pastora do coração, porque está sempre falando ao coração das pessoas. Eu queria agora que você falasse ao coração dos pais, deixasse uma mensagem aí para os pais que nos assistem, que estão aí nesse começo de ano, né, Kátia? Muitas expectativas, recebi muita mensagem de pais que estão iniciando, é o primeiro ano de Cici, primeiro ano de educação clássica, são tantas mudanças, tantos desafios. Deixe uma mensagem para o coração desses pais, já que você está aí sempre trazendo mensagens boas aos seus liderados. Acho que o que eu poderia dizer, né, é o que aconteceu comigo, né? Se você tem vontade de fazer, estude, se dedique, né? Faça a sua parte. Depois que você aprender tudo, você vai perceber que você não sabia de nada, vai recomeçar tudo novamente, porque é sempre assim. A gente, no primeiro ano, a gente aprende muito para depois saber que poderia ser menos, né? Para ficar mais leve. E o principal, descansar no Senhor mesmo, sabendo que Ele é que dá o sustento, né? É muito bom saber que deito, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, né? Ele dá o crescimento, ele dá as ferramentas. Então, se vocês, por exemplo, escolherem fazer o Classical Conversations, saibam que é ouro fino, é coisa boa, né? Sejam fiéis naquilo que é proposto, façam nem de mais nem de menos, façam o necessário, sigam os programas, né? Se é para fazer foundations, faça, se é foundations e essentials, faça o combo e siga com seu filho aí seguindo como é que tem que ser feito, porque o manual ele tem um planner, ele tem um passo a passo. E o manual é um manual, se você ler e ler os apêndices, você vai se sentir preparado para fazer, né? Você vai ser capacitado para isso. Então, você é capacitado, primeiramente, nessa parte material, né? Que é a parte de aprender as ferramentas de aprendizado, que são riquíssimas, que você vai conseguir aplicar em qualquer situação. E depois tem o preparo espiritual, né? Sabendo que o Senhor, de fato, ele sustenta. Ele sustenta os seus como ele tem os sustentado. Amém. Dia após dia. E eu vejo essas maravilhas, assim, que o Senhor tem feito na nossa vida. E como Amém. tem sido. Amém. É isso aí, Kátia. Eu quero te agradecer por essa partilha, esse encorajamento, né, que você trouxe aos pais hoje. Hoje foi uma live de encorajamento, uma pessoa que está aí já nessa jornada há mais tempo do que todos nós e colhendo frutos, né? Porque os frutos, as pessoas ficam achando, eu vou colher os frutos, quando que eu vou colher os frutos? Mas você já está colhendo os frutos hoje, antes dos seus filhos terminarem, né? Isso que é incrível. Os frutos, eles não vêm depois, eles são colhidos na jornada, na caminhada. Sim. Gaba,
a Júlia, que começou o challenge, né? Tão bonitinho, aí ela vai lá, porque assim, é novidade, então ela poderia estar desesperada, né? Só que não. Você percebe ali, porque o fundamento também veio do Essentials. Sim, Então, sim. fazendo charts lá de latim, criando lá o caderno clássico, fazendo definições, comparações, circunstâncias. Aí ela tinha escolhido uma cidade do Brasil, ela escolheu Macapá. Aí ela foi procurar Ah, uma correlação de Macapá com São Luís. Então, assim, você percebe os fundamentos, né? Aí eu pego a minha pequenininha, a Olivia, que tem 2 anos. Ela quer estudar, ela quer aprender, ela quer ver as letras. Então, eu nem quero ensinar, mas ela quer estar repetindo com o Arthur, legal. ela quer. Então, você percebe o gosto por aprender a aprender, né? Não é algo que você tá ali, ela quer estar junto, ela quer pegar um lápis, ela quer. Então, é tão interessante ver isso, né? Essa atmosfera de não só de conhecimento, mas também de, de se maravilhar com as coisas. De deslumbramento, né? A casa toda aprende, né? Toda família tem esse espírito de aprendizado e o tempo todo, né? É o tempo todo o aprendizado está sendo gerado. Isso é uma virada de chave realmente, porque antigamente, quando eu não estava ainda no homeschool, o meu aprendizado ele era muito focado levado para um ambiente. Ah, aqui é o local de aprendizado. E depois você desconstrói isso e fala: nossa, o tempo todo você está aprendendo. Não tem mais um local, não tem mais um momento. É o momento todo você está aprendendo, né? E isso é uma virada de chave. E quando eles também te procuram, porque assim, em vez de estar menino aprende, eles querem saber o Sim, que você tem para falar. Isso é legal. muito bacana. Para finalizar, Para finalizar nosso bate-papo, eu tenho a última pergunta para você escolher: desafio ou verdade? Eu tenho tanto uma proposta para desafio e uma proposta para verdade. O que você escolhe? Desafio ou verdade? Verdade. O desafio da Mônica, gente, eu vou compartilhar. Eu não esqueci, a Mônica já escreveu o desafio dela, que foi aquele dia mais difícil. Eu vou compartilhar com vocês. Você quer a verdade, né? Então, me fale algo dentro do seu homeschool que depois de tanto tempo, né, aí de jornada, você ainda luta na educação dos seus filhos. Ah, eu não masterizei, eu ainda não domino isso. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho as minhas lutas, né? Todos nós temos. O que que você ainda tem? Você ainda luta depois de tanto tempo? Eu acho que às vezes a minha falta de paciência, a, às vezes irritação com coisas que eu olho e fico envergonhada. Assim, Uhum. tem coisas assim que me tiram do sério. E eu poderia dizer, gente, eu já sei de cor, eu já sei que é para ser diferente, eu já sei. Mas às vezes, em algum momento, você se excede, né? Você fica assim, nossa, por que que eu fico chateada com isso, né? E você ainda são temperamentos diferentes, são pessoas diferentes, né? E você ainda tem experiência de replicar com filhos diferentes. Uhum. Você já se viu assim enfadada ou caindo na armadilha de comparar, né? A gente cai, né, nessa armadilha de comparar. Meu Deus, gente, fulano pegou tão rápido isso, esse menino não tá pegando. Sim, se você numa live eu sou capaz de dar conselhos, nossa, não compare, filho, não faça, não, porque e aí você na hora, na prática, você faz, né? E engraçado que eles sabem que não é para fazer, que ele fala, mamãe, por que você está falando isso? Eu não sou Catarina, eu não sou Ju. Tá com vai. Então acontece muito isso, É muito. Porque verdade. assim, na verdade a gente aprende, né? A gente até aconselha as pessoas. Mas, na hora do vamos ver, é como se você esquecesse, É né? verdade. Porque você sabe que você está construindo algo que a gente não teve. É verdade. Porque minha mãe me comparava também. Então, eu meio que replico as coisas.
Mas eu sei que eu não deveria, Sim, né? Mas sim, às vezes eu não falo, mas eu penso, né? Eu também tenho sim. isso, eu penso. Porque cada criança é de um jeito, cada uma é de uma maneira, né? E também, às vezes, eles também fazem coisas que faz com que você, no impulso, no temperamento, como você disse, né? Você Sim. agindo de uma forma diferente do que você fala. E isso também para minha, são meus pecados escancarados em casa, porque eu te digo que eles conhecem a mãe que tem. Eles, E aí, gente, é eles um conhecem. tratamento, né, Kátia? É um É. tratamento para a gente e para eles, sem dúvida, né? A gente Uhum. está ali o tempo todo, no momento que você está educando, você está sendo educada e reeducada. Não tem como fugir disso. É um processo, é uma via de mão dupla, E né? eu já aconteceu de eu falar com eles e depois eu ir pedir perdão em lágrimas. Me desculpa, sabe? Mamãe, eu entendo. Não, você não entende. Eu quero pedir perdão e ir lá, porque realmente é tudo. Nós estamos vivendo isso novo, apesar dessa caminhada, mas a gente está construindo isso juntos, né? Sim, Então, como também tem sido para mim, né? Redimir também a minha educação, né? sim. Apesar dos meus pais terem me dado uma boa educação, mas foi uma educação diferente. Como eu te falei, a educação que meus filhos têm hoje é uma educação cristocêntrica. Então, não é, por exemplo, o comportamento. Não é um comportamento que a gente visa para ser bom, para as pessoas pensarem que meus filhos são bonzinhos. Não. É ensinar que eles devem agradar ao Senhor em tudo aquilo que eles fazem, né? Tudo que eles fazem para a glória de Deus. Eu não tive esse ensinamento. Sim. A gente tinha que ser bom. Menina, se você não ficar bom, eu te dou um beliscão. Era diferente. A mamãe Mamãe era assim, olha, quando você vai chegar na casa dele, não peça nada. Não peça. Porque é feio, o que vão pensar de mim? Não que ela dizia isso, ela não dizia exatamente assim, mas a gente sabia que era diferente, era um comportamento diferente. O meu É, pai era só no olhar, ele só olhava assim, ele arregalava o olho assim, pronto, a gente já tinha entendido tudo. era só no olhar. Mas hoje as crianças, a gente não. Eles vão fazer o que é certo porque agradam o Senhor, porque glorifica a Sim. Deus. E isso eu não sabia, eu vim aprender agora, né? Então é diferente. É verdade. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta? Não é uma pergunta, mas gostaria que ela compartilhasse o que ela anotou da família dos Estados Unidos. O que você anotou? Você teve um caderninho de anotação ou não? Olha, eu acho que sim. Imagina, gente, conhecendo a Kátia como eu conheço, ela deve ter um calhamaço de anotação assim, porque a Kátia tudo registra, né? É, mas engraçado que eu chegava lá, né? Assim, desde. Porque eu te falei que eu deixava as crianças na escola, aí eu dirigia para outra cidade, que não era a cidade, Aham, e eu ficava lá até o fim do dia, né? Então eu passava o dia inteiro. Então era desde, por exemplo, o calendário da comida, né? Então era aquele planejamento mensal, entendeu? Então já tinha na despensa o que ela ia fazer a comida. Então eu dizia assim, gente, a Patrícia Vitalino, eu tenho uma aula no Cineduc Prime, não é fazendo propaganda não, mas a gente tem uma aula dela, que ela é a mulher das listas, ela é mega organizada. E isso faz toda a diferença, né? Por isso que ela tem uma destreza para o homeschooling, é muito hábil, porque ela é a mulher das listas. Então, é a lista da geladeira, é a lista do financeiro, é a lista da roupa das crianças. Então, é super organizada. E quando você tem o domínio sobre isso, o homeschool também fica mais leve, né, Kátia? Você também é muito organizada, Kátia, que eu sei que o Lucas, o marido da Kátia, agora eu vou falar. O marido da Kátia, ele falou assim: olha, eu queria muito fazer homeschooling, mas eu só entrei nessa porque eu conheço a mulher que eu tenho. Ela é muito organizada. O Lucas já falou isso. Ele te conhece, sabe que você ia conduzir muito bem, né? meu marido, viu? Ele é. Eu só entrei porque eu sabia que ele estava comigo. Senão, Ah, tá vendo? É.
É o casal, né, gente? É muito importante. Aliás, você que está iniciando esse desafio aí, essa jornada, é muito importante essa cumplicidade, né, do casal. A gente quase não fala isso, mas é muito importante. É o começo de tudo. Só dá se os dois quiserem e quiserem muito. Sim. Se eles não tiverem com esse pensamento fechado, vai ser problema, porque um vai culpar o outro. Ah, tá vendo? Não aprendeu porque não deu certo, porque. Então, quando você tem um parceiro de verdade, porque, veja bem, apesar dele ser o provedor, né, e estar lá fora, mas, gente, o que o Lucas ensina, eu passo o dia ensinando, ele ensina em 1 minuto. Porque ele ensina outras coisas. Sim. Então, desde montar uma prateleira, Sim. ele coloca as crianças. Ele tem uma brincadeira de ensinar matemática, e se você erra, ele faz cosquinha. Então, quando ele chega, ele tira a tabuada para as crianças, ele já faz isso há muito tempo, desde que eles eram pequenininhos. Eles amam esse momento da tabuada. Mas o momento não é tabuada. Esse nome, eu que estou falando. Porque é uma brincadeira, ela não tem nome. Aham. Isso é engraçado, divertido. Então, ele gosta muito assim, de se envolver, ele dá conta, ele sabe o que eles estão aprendendo, o que estão estudando, ele entra com um caso. Então, essa parceria é muito importante. Então, eu nunca me senti sobrecarregada no sentido assim, nossa, essa parte é minha. Não, essa parte é nossa, né? E isso É, faz na faz relação muita toda a diferença. diferença. É isso aí, gente. Fiquem com esses conselhos da sábia Kátia, nossa querida supervisora. Kátia, muito obrigada por esse tempo. Eu sei que você aí se programou na sua rotina para estar aqui conosco, mas foi muito. Espero que todas as pessoas que assistiram e venham a assistir tirem bom proveito desses conselhos que você deixa aqui para todos, tá bom? E que Deus abençoe você e sua família. Sempre muito bom te ouvir, querida. Obrigada. Obrigada, eu quero agradecer. É uma honra estar contigo. Nossa, eu gosto muito, muito de você, eu te admiro, gosto da sua voz, da maneira como você faz as perguntas. Você termina deixando a gente muito à vontade. E eu sou uma admiradora sua, de tudo que você produz, o que você escreve, de como você lidera. É um privilégio poder trabalhar ao seu lado, com você, como eu aprendi. Toda vez quando a gente se encontra nos práticos, eu me sinto Uma lisonjeada festa, né? um pouco de tempo com você e isso eu vou guardar para o resto da minha vida. É sempre muito bom. É um prazer Ai, imenso. que bom, querida. E daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo e poder colocar o papo em dia. Queridos, muito obrigada pela partilha, por vocês ficarem aqui. Aguardem a próxima terça. Quem será? Eu não lembro quem será, mas com certeza vai ser uma história muito boa. E amanhã eu tenho uma live especial que eu quero já deixar o convite aqui para vocês, que é Fale com o seu filho sobre carreira. Então, gente, é muito interessante essa live. Fale com seu filho sobre carreira. A gente quase não fala, né? E muito do que os nossos filhos escolhem para a carreira tem a ver com a identidade deles, com a vocação, para que eles foram chamados, né? Então é muito importante. Vai ser com o Marcos Soares, que é um especialista nesse tema, numa cosmovisão cristã. Tá bom? Então, aguardo todos vocês. Kátia, obrigada. Até a próxima. Tchau, querida. Tchau, queridos. Boa noite.